nós teremos a série sobre fim dos tempos. Mas hoje nós iniciaremos uma série sobre os trabalhadores da última hora. Olha para quem está atrás e fala assim: você é. Mas fala com voz de guerreiro, assim, fala assim: você é um trabalhador da última hora. Amém? Então abra sua Bíblia comigo. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios 2, 8. Eu quero falar um pouco sobre trabalho dentro do reino de Deus. E para falar sobre isso eu queria fazer uma reflexão contigo. Primeiro, que tanto você tem trabalhado? Trabalhado mesmo no seu trabalho? Responde aí para você mesmo. Que tanto você tem se envolvido com os seus afazeres? É fato que a gente precisa entender que a vida cristã, ela precisa ser um equilíbrio daquilo que a gente vive na nossa vida no dia a dia e aquilo que a gente manifesta de Deus também no nosso dia a dia. Nós não podemos viver uma vida desequilibrada. Nós não podemos viver uma vida totalmente focada demais em uma coisa e totalmente descontrolada sobre outras. Deus nos chamou como trabalhadores da última hora. E existe uma parábola sobre isso, eu vou deixar para falar sobre ela no domingo que vem, porque eu preciso de um pouco mais de tempo, hoje era ceia. Mas eu quero falar hoje sobre a recompensa que Deus tem para os trabalhadores. Diga comigo: Deus tem uma recompensa para todos os trabalhadores do reino. Nada que você faz no reino é de graça, irmão. Deus não quer nada de graça seu. E acredite, Deus paga e paga muito bem. A diferença é que às vezes nós não entendemos isso. E a diferença é que às vezes, por não entender isso, a gente sempre deixa o pior para Deus. A gente sempre deixa aquilo que não vale nada para Deus. E acredite, Deus é um bom pagador, desde quando nós colocamos Ele em primeiro lugar. Por isso que o texto vai dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Diga comigo: Deus é um bom pagador. A pergunta é se nós somos bons trabalhadores. Que Deus é um bom pagador, nós sabemos. A pergunta é se nós temos sido bons trabalhadores do reino. Quem encontrou aí Efésios 2,8 diz amém? O que eu quero que você entenda, presta atenção, é que salvação não é o fim da vida cristã. Estão entendendo? Amém? Salvação não é o fim da caminhada cristã. Por quê? Tem gente que está pensando assim, que eles está indo na igreja, está se esforçando, está livrando do pecado, e aí para no final ver se Deus vai salvar. Presta atenção, Deus não trabalha dessa forma. Salvação não é o fim da caminhada cristã. Salvação é o começo dela. Quando quem aqui recebeu Jesus como Senhor e Salvador, diz amém? Naquele dia que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, naquele dia, naquele exato momento, você foi salvo. Diga amém. Amém. Mas a pergunta é: por que você foi salvo e Deus não te levou para o céu? Você já parou para pensar nisso? Por que você foi salvo e Deus ainda deixou você na terra? Só tem uma explicação para isso. Porque Ele tem um trabalho para você fazer. Porque Ele tem um trabalho para mim fazer. Porque salvação não é o final do evangelho, é o começo dele. Nós entramos pela porta da salvação, mas ainda existe muita coisa para a gente viver depois de sermos salvos aqui na terra. Deus conta com você. Olha para quem está do lado e fala assim: Deus conta com você, irmão. Efésios 2,8, leia comigo. Porque pela graça
sois salvos. Vocês lembram o que a palavra graça significa? Favor imerecido. Ou seja, através de um favor que vocês não merecem, vocês são, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Olha aqui para mim, vamos decifrar o texto. Pela graça somos um favor que nós não merecemos, amém? Um favor que nós não merecemos, nos dado como um presente, através da fé em Cristo Jesus. A palavra é dom de Deus, aqui ó, é dom de Deus, está dizendo, essa palavra no original significa um presente. Ou seja, a salvação é um presente que Deus dá para você, amém? Quando você crê em Jesus, ou quando você creu em Jesus. Por isso que eu perguntei, quem creu? Se você creu, já foi dado a você como um presente. Diga aí, é meu, é seu. Sabe por quê, irmão? Deus não quer que você fique perambulando por dois pensamentos. Sou salvo hoje, pequei, nossa, estou indo para o inferno agora. Aí no outro dia peço perdão, arrependo, tomo a ceia. Não, agora eu tenho uma semana de salvação garantida. Daqui mais um tempo, não, agora eu vou de novo para o inferno porque eu fiz um negócio errado. Deus não quer que você tenha inconstância no seu pensamento. Tudo que Deus faz eternamente. Quando a Bíblia diz que Deus nos deu a vida eterna, irmão, vida eterna dura para sempre. E essa vida já foi dada a mim e a você. Deixa eu contar uma novidade para você. Você não vai receber a vida eterna, irmão. Você já recebeu vida eterna em Cristo Jesus. Já é sua, já está em você. Já é nossa. A única coisa que vai acontecer, ou Jesus vai voltar e os nossos corpos, se estivermos vivos, serão glorificados. Imagina, vai ser uma bênção, hein? Pensou? Eita glória. Quem é feio vai ficar bonito, irmão. Dá glória a Deus é quem é feio. Amém, aleluia. E quem é bonito, não vai mudar muita coisa, né? Vai continuar do mesmo jeito. Isso vai ser se nós estivermos vivos. E se nós estivermos mortos, pastor, diga comigo, eu vou ressuscitar dos mortos. Você não está acreditando nisso, você não está nem falando. Diga forte comigo, diga, eu vou ressuscitar dos mortos, como fez Jesus. Isso é evangelho, irmão. Não existe evangelho sem essa base de fé. Quando cremos no evangelho, cremos na ressurreição dos mortos. Se estivermos vivos, o nosso corpo será glorificado. Se estivermos mortos, descansando, não mortos, porque como temos a vida eterna, já não podemos morrer mais. Apenas descansaremos. Seremos ressuscitados e glorificados para encontrar com Jesus nos ares. Isso é evangelho. Quem está entendendo diz amém. Isso é salvação, um presente que Deus te deu. E que presente, sim ou não? O que você teve que fazer para isso acontecer? Crer em Jesus. Mas a fé que você usou, a Bíblia diz que foi Deus que te deu. Ou seja, nem a fé que você usou para crer em Jesus era sua, foi Deus que te deu. Ou seja, por isso que a salvação, ela é pela graça. Ou seja, não tem nenhuma obra sua envolvida no processo. Nada, diga comigo, nada. Mais forte, diga nada. Isso é o que? Salvação. Desde o dia que você recebeu Jesus. E agora, pastor? O texto continua dizendo assim, olha, que Ele preparou boas obras. Mas presta atenção, essas boas obras não é para você ser salvo. Você já é. Mas uma vez salvo, Ele espera que eu e você andemos em boas obras. Uma vez salvo, Ele espera que eu e você andemos em boas obras. Quem está entendendo diz amém. Se você não estiver entendendo, você vai precisar fazer a escola de maturidade. Vai começar de novo. Nós vamos fazer a formatura em julho, dos irmãos que já concluíram a primeira turma da escola de maturidade, e vamos abrir
o segundo nível a segunda turma da escola de maturidade. Muito bom, você precisa saber dessas coisas. Então presta atenção aqui. Paulo diz que a salvação é um presente que Deus nos dá de forma gratuita através de Jesus. Mas ele também diz que depois de salvos, existe boas obras criadas por Deus para nós andarmos nelas. Boas obras fala de trabalho. Olha quem está perto de você, fala assim, trabalho. Então presta atenção. Olha aqui para mim. Tem crente que confunde as duas coisas. Tem crente que acha que ele vai receber uma recompensa porque ele foi salvo. Deixa eu te dizer, não vai não, viu, vaso? Não vai não. Salvação você recebeu de graça. Recompensa não é para quem recebe a salvação de graça. Você já recebeu a salvação totalmente gratuita. A maneira como você vive a sua salvação pode te dar uma recompensa ou não. Isso é o quê? Boas obras. Por quê? Porque embora Deus tenha te salvado, Ele criou boas obras para você andar sobre elas na terra. Deus criou situações para que você viva debaixo delas. Quem está conseguindo me acompanhar diz amém. Diga comigo, salvação é gratuita. Recompensa é por trabalho. Diga comigo, salvação é pelo que Jesus fez. Diga comigo, recompensa é por aquilo que eu faço. Está ficando claro? Por que nós precisamos entender isso? Porque nós somos os trabalhadores da última hora. Porque se você não tiver uma visão clara sobre isso, sabe o que vai acontecer? Você vai moscar nas boas obras que você deveria fazer, não para ser salvo. Amém? O espiritismo que crê em boas obras para a salvação, isso é contrário à palavra de Deus. Não tem como ser dessa forma. Salvação é gratuita em Cristo Jesus. Mas depois de salvo, Deus preparou boas obras para eu andar nelas. E eu quero falar para você nessa noite, pelo menos duas obras, ou duas situações, que Deus espera de mim e de você, para que Ele possa nos recompensar na eternidade. Quem está acompanhando diz amém. Haverá uma recompensa por todo o trabalho que fazemos para Deus. Por todo o trabalho que você faz para Deus, haverá uma recompensa. Ninguém trabalha para Deus de graça, irmão. Ninguém. Haverá uma recompensa. O problema é que quando nós não entendemos isso, nós passamos a nossa vida cristã simplesmente empurrando com a barriga. E eu não sei se você já ouviu isso em algum lugar, mas como ministro do Evangelho é meu dever falar para você. Você pode não gostar e falar assim, pastor, nunca mais eu piso na igreja. Se você ouviu a verdade, eu vou ficar feliz que você nunca mais venha, porque pelo menos você não foi mais enganado. Você não vai poder chegar diante de Deus e falar assim, eu não sabia disso, Jesus. Eu não sabia que se eu trabalhasse para o Senhor, eu receberia recompensa. Ninguém nunca me falou. Ele vai falar, falou sim, seu mentiroso. Você foi lá na igreja Graça Viva um dia e o pastor falou para você que a salvação era gratuita, mas que a recompensa era pelo esforço que você faz em obedecer os direcionamentos de Deus para a sua vida. Quem está entendendo? Amém? Abra comigo aí, 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 12. Deixa eu te mostrar isso. Acho que você não está acreditando em mim totalmente ainda. Deixa eu te mostrar. Primeira Coríntios 3, quem encontrou diz amém? 3 a partir do 12. Presta atenção. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um, ou seja, o trabalho, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um, qual seja o trabalho de cada um. Se a obra, ou seja, se o trabalho que alguém edificou nessa parte permanecer, essa pessoa receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, presta atenção aqui, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, ou seja, sofrerá um dano, mas o tal será salvo,
todavia como quem escapa pelas chamas do fogo. Está entendendo? Olha aqui para mim, deixa eu explicar isso para vocês. A Bíblia fala de pelo menos 6 tipos de materiais que nós começamos a construir algo para Deus depois que somos salvos. Amém? Ouro, prata, pedras preciosas, palha, feno e madeira. 6 tipos de materiais. Você acha que é fácil construir uma casa de ouro, irmão? Sim ou não? Deve custar pra caramba, né? Por quê? Porque é muito caro. Acha que é fácil construir uma casa de prata? O custo é muito elevado. Construir uma casa de pedras preciosas, ou seja, isso tem um custo muito alto. E agora construir uma casa de madeira? Se bem que madeira está bem caro, mas construir uma casa de madeira em comparação com construir uma casa de ouro, praticamente não vale nada para construir uma casa de madeira. Ou seja, olha aqui para mim, desses 6 tipos de materiais, é a qualidade daquilo que nós estamos construindo para Deus. Todos nós fazemos alguma coisa para Deus, sim ou não? Eu tenho falado isso aqui, da importância da gente se envolver naquilo que Deus está fazendo. A obra é de Deus, mas os trabalhadores somos nós. A obra pertence a Ele, mas quem faz somos eu e você. A importância de nós nos envolvermos naquilo que Deus está fazendo. Por quê? Porque senão, irmãos, presta atenção, porque senão o nosso evangelho se torna algo muito vazio. A gente reúne uma vez por semana, escuta uma palavra, canta umas 3 ou 4 músicas, aplaude Jesus e vai embora para casa. Isso se tornaria algo muito vazio. Eu preciso te alertar, se você quiser continuar fazendo isso, eu não posso impedir, mas eu não posso deixar você sem saber a verdade. Deus tem uma obra para que você faça, e Ele vai te recompensar, ou Ele vai te punir por aquilo que você não fez. É o que o texto está dizendo. A palavra aqui, detrimento, significa disciplina. O texto continua dizendo que o tal será salvo. Ou seja, o que está em julgamento não é a pessoa, não é você, são as suas obras. É aquilo que você faz depois que é salvo. Porque senão, irmão, o evangelho seria uma grande bagunça. Porque imagina, uns estão vivendo intensamente para Deus, sim ou não? Se envolvendo em Deus, e eles vêm, e eles fazem, enfim, eles moldam a vida deles em prol do evangelho, em prol do reino. Enquanto outros não, vão vivendo, vai empurrando com a barriga do jeito que dá. E aí imagina, todo mundo está salvo no final, está tudo certo. Não tem diferença nenhuma, não tem recompensa, não tem nada. Parece que daí aqueles que não estão fazendo nada, ou que estão empurrando com a barriga, estão se dando bem em cima de um erro, de uma falha. E acredite, a Bíblia fala que Deus é o justo juiz. E eu não estou querendo falar isso aqui para assustar você, amém? Estou até sorrindo aqui também, tá bom? Não se assuste, não é para te assustar, é para te alertar. Só que às vezes a verdade, ela assusta a gente. Mas acredite, não é meu objetivo. Acredito que poucas vezes, ou talvez nenhuma, você ouviu a gente tentando acuar alguém com a palavra de Deus aqui. A gente não faz isso, muito pelo contrário. Mas também uma coisa que a gente não pode fazer: deixar de falar a verdade para você. Sabe por quê? Eu tenho a convicção que um dia todos nós estaremos diante de Deus. Todos nós, irmãos, todos. E acredite, é melhor você estar diante de Deus do que você não estar diante dele no último dia. Todos nós estaremos diante dele. E ele vai chamar você. E vai chamar assim: ô João. Tem bastante João aqui, então eu vou chamar: ô João, vem cá. Você não está em julgamento, João, porque você creu em Jesus. Ou seja, você recebeu o benefício da salvação gratuitamente. Mas João, as suas obras estão em julgamento. É o que o texto está dizendo. Se você construiu com ouro, com prata ou com pedras preciosas, essas obras vão passar pelo fogo. Diga comigo: fogo. Por aqui você já tem uma ideia, irmão, de como vai ser o nível da série sobre o fim dos tempos. Eu vou falar abertamente tudo que a Bíblia fala sobre isso, tá bom? Se você tem medo, eu aconselho você não vir, para você não ficar depois perturbado na sua casa. Mas eu vou te falar exatamente o que vai acontecer no fim dos tempos. Quem é que vai subir? Quem não vai subir? A Bíblia deixa isso de forma mais clara possível, irmão. Amém?
Na série eu vou falar isso, mas agora nós estamos só aquecendo para chegar lá. Vamos lá. Presta atenção aqui. Não quero te assustar, te prometo. Quero te alertar. Amém? João, suas obras de ouro, prata e pedras preciosas, palha, feno e madeira, todas elas vão passar no fogo. O que permanecer, você recebe recompensa, João. O que se queimar, você vai receber detrimento, punição, disciplina. Você entenda como quiser. É o que a Bíblia diz. Quem acredita na Bíblia aí, diz amém. Eu acredito que ela é a palavra de Deus. Eu acredito que qualquer um de nós pode estar errado, menos a palavra de Deus. Amém, queridos? Por isso que eu preciso falar para você. Porque se nós não tivermos entendimento sobre isso, sabe o que a gente vai fazer como cristão? A gente vai ficar empurrando o evangelho com a barriga. E aí sabe o que vai acontecer? Lá no último dia, você vai falar assim: ô seu Jesus, vem cá. Ó, culpa é do pastor Cris lá. Ele nunca falou para mim desse negócio que eu ia ser recompensado se eu trabalhasse para o Senhor. Nunca ele falou disso. Ele fazia uns cultos até legal, até engraçado lá. De vez em quando a gente ria com ele, Jesus. Mas ele nunca, desse negócio aí ele nunca falou. É isso que você vai fazer lá. Por isso eu preciso te falar a verdade. As suas obras serão passadas pelo fogo. O que permanecer, você vai receber recompensa. O que se queimar, você vai receber detrimento. Quem está entendendo diz amém. A grande pergunta é: você está construindo só coisas terrenas ou também está construindo coisas eternas? Porque eu olho como ouro, prata e pedras preciosas, construções eternas. E tem pessoas que elas se preocupam apenas com essa vida. Mas deixa eu dizer um negócio para você, irmão. Você vai ficar no máximo aqui uns 80 anos. 85 para 90, se você cuidar bem da saúde, talvez chega lá. A eternidade vai durar a eternidade. O que faz uma pessoa investir mais aqui do que lá? Sabe o que é que faz uma pessoa investir mais aqui do que lá? É a falta de consciência de como realmente vai ser. Então eu preciso te alertar. Quem está entendendo diz amém. Mateus 6, 19 e o 21 a 21 vai dizer assim. Olha só, Jesus dizendo: não junteis tesouros na terra, onde traça e a ferrugem tudo consome, aonde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não arrombam e nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Vocês estão conseguindo fazer a ligação? Está começando a ficar claro? Jesus dá uma palavra de: pastor, isso quer dizer que eu não posso ter nada na terra? Não, não é sobre isso. Amém? Não distorça, por favor. Você pode ter tudo sobre a terra, desde que o seu coração não esteja nisso. Você pode ter tudo sobre a terra, desde que você também esteja construindo coisas eternas, não apenas coisas passageiras. Porque o texto fala sobre ouro, prata e pedras preciosas, ou seja, coisas eternas. O ouro, quanto mais fogo tiver, mais purificado ele fica. Madeira, palha e feno, irmão, se esquentar um pouquinho demais já pega fogo, não precisa nem de fogo, só está quente. Ou seja, coisas temporárias, coisas apenas para essa vida. E a grande pergunta é: será que nós estamos como cristãos construindo apenas coisas para essa vida? Se for, irmão, que essa mensagem sirva para mim e para você como uma bússola, para que a gente possa nos orientar novamente. Se for, que essa mensagem sirva como uma grande seta que esteja nos apontando o verdadeiro caminho. Porque eu não sei você, irmão, mas isso é uma coisa que tem me preocupado. Será que o que eu estou construindo é apenas para essa vida? Ou eu estou construindo coisas para a eternidade? Será que o que eu estou construindo vai ficar apenas aqui? Ou será que o que eu estou construindo, eu estou juntando riqueza na eternidade? Essa é uma pergunta que eu gostaria que você fosse embora do culto hoje fazendo ela no seu coração. Porque Jesus vai contar uma parábola dizendo assim, olha, que um homem disse assim: olha,
ele tinha feito uma grande colheita. Ele disse assim: eu vou alargar os meus celeiros, e eu vou colher ainda mais, e depois eu vou derrubá-los, e vou fazer outros maiores ainda, porque as coisas estão dando muito certo para mim. Jesus diz assim: louco, essa noite pedirão a sua alma, e o que tens preparado, para quem será? O que nós temos preparado, irmão, tem sido para quem? Que isso nos sirva de alerta. Evangelho não é apenas vida nessa vida. Evangelho é vida na eternidade. Você pode ter tudo nessa vida, irmão. Você pode ter muitos bens, muitas posses. Você pode ser uma pessoa muito influente. Você pode ser um grande empresário. Não tem nenhum problema com isso. O problema é quando isso começa a tomar espaço no seu coração, a ponto de não deixar você acumular riqueza na eternidade também. Isso começa a se tornar um problema, porque daí você vai ser muito rico aqui e muito, mas muito pobre lá. E acredite, vai te fazer falta. Você vai entender isso melhor quando eu for pregar sobre o fim dos tempos. Amém? Eu quero falar aqui rapidinho sobre duas situações, duas obras, dois trabalhos que Deus quer fazer em toda pessoa, em todo ser humano. Amém? Primeiro, Deus quer fazer em você. O que, pastor? Deus quer transformar você. Porque Deus só tem duas coisas para fazer, irmão. Ele quer fazer primeiro em mim, e depois Ele vai fazer através de mim. Deus quer fazer em você, e depois através de você. Ou seja, o primeiro alvo de Deus é mudar a sua vida. O primeiro alvo de Deus é mudar a sua história, é mudar você. Olha aqui para mim. O primeiro objetivo de Deus é esse, é transformar você. Filipenses 1,6 diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Diga comigo: Deus começou uma boa obra em mim, e Ele vai completá-la até o dia de Cristo. Mas presta atenção, você é cooperador com Deus naquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Deus não vai trabalhar sozinho não, irmão. Olha para quem está do lado e fala assim: Deus não trabalha sozinho não. Deus só vai fazer em você aquilo que você deixar. Deus quer mudar você. Deus quer transformar você. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer fazer você um ser humano melhor. Deus quer fazer você um pai melhor, um marido melhor. Deus quer fazer você parar de mentir. Deus quer fazer você parar de enganar os outros. Deus quer fazer, irmão. Só que Ele não vai fazer isso sozinho, Ele nem pode, porque Ele te deu um negócio chamado livre-arbítrio. Ou seja, Deus só pode fazer em você aquilo que você permitir Ele fazer. Você devia falar amém nessa hora aí, Vaz. Você entende como Deus quer trabalhar em nós? O primeiro trabalho e o mais difícil, não difícil para Deus, difícil é porque a gente não coopera, mas o primeiro trabalho Deus quer fazer em nós. E aí às vezes quando a gente vem para o Evangelho, a primeira coisa que a gente quer que Deus faça é através de nós. Olha aqui para mim, primeiro é em você. Olha para quem está lá e fala assim: primeiro é você, irmão. Primeiro é você. Por quê? Porque tem que ter testemunho, vaso. Lembra daquele negócio que Jesus falou assim, ó, Atos 1,8, que o Espírito ia descer, e aí Ele fala assim, ó, vocês vão ser minhas testemunhas. É ser testemunha, não é só testemunhar. Ser fala de uma posição, de algo que a gente é, não apenas de algo que a gente faz. Ser testemunha. Por isso que o primeiro alvo de Deus é você. Você está entendendo por que é importante congregar? Por que é importante a gente viver em comunidade? Porque através disso Deus vai moldando a gente. Sim ou não? O irmão chegou aí, ele era ruim que só. Olha, o irmão era terrível. Aí ele começa a conviver em comunidade. Aí agora ele tem um pastor para chamar a atenção dele, para puxar a orelha dele e falar assim, olha, você está errado. E deixa eu te alertar sobre algo, irmão. Nós estamos vivendo um tempo muito perigoso. Muito perigoso. Sabe por quê? Porque você tem um monte, é chamado pastor da internet. Tem um monte. Aí sabe o que as pessoas fazem? Elas começam a ouvir essas pessoas. Eu não sou contra. Eu só acho que a gente precisa ter um filtro para saber quem de verdade tem responsabilidade com a minha vida e tem compromisso com a minha vida e quem não tem. Isso é muito sério, porque daí as pessoas vão e falam, não, eu achei lá um pastor da internet, é um guru meu, tudo que eu preciso eu vou lá ver uma mensagem dele e eu tenho a resposta que eu preciso. A grande pergunta é,
No dia que você tiver com algum problema na sua casa, se você ligar para esse pastor, se ele vai te atender. Se você ligar e pedir uma visita para poder orar por você, orar pela sua família, se ele vai até a sua casa. Deixa eu já te adiantar, não vai. E às vezes nós substituímos e deixamos de valorizar pessoas que Deus estabelece para poder ser bênção na nossa vida, ser autoridade na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, nos dando direcionamento, nos dando instrução. E a gente às vezes rejeita isso. E sabe o que acontece, irmão? A gente acaba entrando em grandes problemas. Sabe por quê? Porque nós estamos rejeitando pessoas que Deus enviou para ser a boca dele na nossa vida. Quem está entendendo? Vocês compreendem isso? Então o primeiro trabalho que Deus quer fazer em nós, tratar essa desobediência alucinada, tratar, irmão, esse espírito de sabe tudo, que a gente acha que é o sabichão, que não precisa ouvir ninguém, que faz tudo sozinho, não preciso falar com ninguém, não preciso tomar conselho com o pastor, com ninguém, eu mesmo dou conta da minha vida. Vive afundado, mas ele mesmo dá conta da vida dele, dá de ver que é ele que dá conta da vida dele. Está afundado, não tem como ser outra pessoa. Por quê? Porque rejeita a voz profética de Deus sobre a vida dele. E isso é muito sério, irmão. E o que eu ia falar para vocês, está cheio de pastor, falando um monte de coisa, querendo ser o pastor das pessoas na internet, mas não tem compromisso nenhum com elas. Não tem. Não tem. E Deus precisa tratar isso em nós. E como é difícil a gente deixar Deus tratar isso, sabia? Como é difícil, porque a gente acha que a gente sabe demais. Por isso que o primeiro alvo de Deus é eu, é você. A primeira pessoa que Deus quer mudar é eu e você, irmão. Ele quer entrar lá dentro através do Espírito Santo e quer mexer. Ele quer entrar lá dentro através do Espírito Santo e trazer coisas que estão lá escondidas, que você não fala para ninguém, que você não abre para ninguém, mas é isso que está emperrando a sua vida. E esse é o problema. Porque daí a gente fica preso com isso, fala assim, não, eu não vou falar para ninguém. Mas aí também a nossa vida não vai para frente, não prospera por causa disso. Porque a gente não estabelece um pastoreio verdadeiro na nossa vida. Olha para quem está do teu lado e fala assim, acho que Deus está falando com você. A primeira obra que Deus quer fazer é em mim, é em você, é na sua vida. Deus quer te transformar, te moldar. Romanos 12:2 vai dizer assim: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós transformamos o nosso entendimento, nós experimentamos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Diga comigo, Deus está trabalhando em mim. Olha para quem está ao teu lado, diga isso, Deus está trabalhando em você. Pastor, e aonde isso vai chegar? Deus está trabalhando, a gente lê o texto lá que Ele começou a boa obra e vai terminar até o dia de Cristo. Isso vai dar aonde? Deixa eu mostrar para você. Romanos 8:29, coloca para mim. Esse é o objetivo de Deus. E Ele vai trabalhar em você até conseguir isso, irmão, acredite. Romanos 8:29. Pois aqueles que de antemão conheceu, está falando de mim e de você aqui, amém? Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe onde é que isso vai chegar? Sabe qual é o final disso? O final disso é que eu e você fomos predestinados para ser como Jesus é. Eu e você fomos predestinados para ser como Jesus é. Por isso que Deus precisa trabalhar em você. Por isso que Deus precisa mudar muita coisa em você. Por isso que depois que a gente vem para o Evangelho, as coisas começam a ser mudadas em nós. Por quê? Porque Deus quer me conformar à imagem de Jesus. Deus quer que Jesus seja o irmão mais velho, mas que depois dele tenha um monte de irmãos iguais a ele. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Quer te fazer igual Jesus. Olha para quem está do lado e fala assim, Deus quer te fazer igual Jesus.
Deus só não pode fazer isso sozinho. Ele precisa de você. Ele precisa da sua cooperação para isso. Segunda coisa que Deus quer fazer. Segundo trabalho que Deus quer realizar. Deus quer fazer através de você. Deus primeiro quer fazer em você, para depois fazer através de você. Diga comigo, através de mim. Ou seja, primeiro Deus trabalha em mim, depois Deus tem um trabalho para mim. Primeiro Deus trabalha em você, depois Deus tem um trabalho para você. Vamos dizer isso? Diga, primeiro Deus trabalha em mim, depois Deus tem um trabalho para mim. É dessa forma que acontece, irmão. Por quê? Porque Deus quer moldar você, mudar você, para que agora você seja bênção aonde quer que você passe. Deus quer moldar você para que agora as pessoas olhem para você e digam: rapaz, você mudou demais. Você já não é mais aquela pessoa que eu conheci. Antigamente você era mentiroso, sem vergonha. Agora você está só sem vergonha. Mentiroso você ainda está um pouco. Não. Mas Deus quer moldar as nossas vidas para que nós possamos ser testemunho vivo daquilo que Ele faz em pessoas. Transformação de caráter, mudança de mentalidade. Esse é o propósito de Deus, começar a fazer através de você, através da sua vida, através da sua família. Por isso que Deus quer fazer de você parecido com Jesus. Por quê? Porque o objetivo de Deus é que aonde você passe, seja Jesus que esteja passando, não você. O objetivo de Jesus, de Deus primeiro, é mudar você, moldar você, a imagem de Jesus, para que agora onde você passe, as pessoas confundam você com Jesus. Elas falam, não sei se foi Jesus, não sei se foi uma pessoa, mas passou alguém aqui que parecia demais com Ele. E parecer, irmão, não é apenas sobre um aspecto físico, é sobre um caráter e uma conduta, é sobre expressar amor. Deus primeiro quer fazer em você, para poder fazer através de você. Diga amém. Deus tem um trabalho para você. Deixa eu mostrar o primeiro trabalho. João 15:12, coloca para mim rapidinho. Já estou terminando, irmãos. João 15:12 diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Deus tem um trabalho para você. E sabe por que primeiro Ele quer trabalhar em você? Porque só se Ele trabalhar em você primeiro, você vai conseguir obedecê-lo, para amar uns aos outros, para amar as pessoas como Ele te amou. E presta atenção isso aqui, irmão. Ele não está dizendo assim o texto, ó, vê aí, se você conseguir amar as pessoas vai ser legal. Se você conseguir vai ser bom. Ele está dizendo assim, olha, eu estou dando um mandamento para vocês. Ou seja, isso é uma ordem clara e direta, objetiva de Jesus para nós, que nós devemos amar uns aos outros. Você tinha que ter falado um amém nessa hora aí, Vaso. Pelo menos mostrar que Deus está mudando sua vida aí, mudando sua história. O fato de eu não estar totalmente pronto não pode ser desculpa para eu não fazer o que Deus espera de mim. Porque às vezes a gente fala assim, mas eu não estou pronto ainda, pastor. E deixa eu te falar um negócio, nunca vai estar, irmão. Porque a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando até se tornar dia perfeito. Ou seja, não fica perfeito de um dia para a noite, vai brilhando. Sabe quando que vai estar perfeito? No dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja, a sua noiva. Aí seremos glorificados. Mas até lá, a partir do momento que eu recebo Jesus, Jesus começa a fazer algo em mim. E eu já me coloco à disposição para Ele fazer através de mim. E a primeira coisa que Ele espera de mim e de você é que nós amemos uns aos outros. É uma ordem clara. Segunda coisa que Deus espera de mim e de você, Marcos 16:15, coloca para mim. Já está aí, vocês estão ligeiros, hein? Rapaz do céu. Diz assim, e disse-lhe, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Deixa eu fazer uma pergunta para o seu irmão. Qual foi a última vez que você pregou para alguém? Não responde não, só pensa aí. De forma clara, direta assim. Você parou alguém e falou assim, olha, deixa eu te falar um negócio. Estava ali te vendo,
E não sei porque eu senti de falar que Deus ama você, que Ele tem um plano na sua vida. Você já é cristão, você não é ainda? Quando foi a última vez que você fez isso? Ou melhor, você já fez isso alguma vez na sua vida? Porque presta atenção, isso aqui é uma ordem, irmão. Isso aqui é uma ordem para mim e para você. Você está entendendo que se a gente não trazer luz a algumas coisas, a gente vai vivendo um evangelho assim tão raso, que a gente não entende realmente aquilo que Deus espera de nós? Isso é uma ordem. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda. Talvez você fale, não, pastor, eu não posso ir por todo mundo. É por causa disso que eu não estou pregando. É porque essa ordem está falando que é para ir por todo mundo. Eu não estou podendo ultimamente viajar fora do país, estou ficando mais aqui dentro. Então não estou podendo cumprir essa ordem. Deixa eu te dizer, qual é o seu mundo? Eu tenho um mundo, irmão, que eu vivo dentro dele. Você tem um que você vive dentro dele. Ele está dizendo assim, olha, ide por todo mundo. Qual é o seu? Pregue no seu. Se o seu mundo é os seus amigos, pregue para eles. Se o seu mundo é o seu trabalho, pregue para eles. Se o seu mundo é o lugar que você vive com a sua família, pregue para eles. Mas isso é uma ordem clara e direta de Deus, para mim e para você. E às vezes nós deixamos de fazer coisas claras, porque a gente começa a viver um evangelho muito raso. Quem está entendendo? Terceira coisa que eu vou encerrar, que Jesus espera de mim e de você. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sabe qual é a terceira coisa que Deus espera de você e de mim? Que nós sirvamos pessoas. Servir pessoas. Porque acredite, irmão, todo propósito na terra é sobre servir pessoas. Não existe nada que não esteja relacionado a servir pessoas. Se você é um advogado, você precisa servir pessoas, porque se você não tiver cliente, se você não estiver disposto a servir pessoas com o seu trabalho, você não consegue advogar. Se você for um médico, se você não estiver disposto a servir pessoas através da medicina, não tem por que você ser um médico. Se você for um dono de um mercado e você não decidir abrir a porta do seu mercado para as pessoas, ou seja, você não vai servir ninguém. Todo propósito na terra é sobre servir pessoas. E às vezes a gente acaba esquecendo disso. E às vezes a gente acaba olhando só para a nossa vida, irmão. Eu sei que não é muito bom ouvir uma mensagem igual essa. Eu concordo com você. Eu também não gosto de pregar sobre isso. Mas eu sinto um dever de falar a verdade para você. Pode acreditar, irmão, tem um repertório aqui que eu podia pregar uma mensagem top das galáxias, pra você sair daqui jogando cadeira para cima, falar que você é amado de Deus, falar que Deus vai fazer tudo dar certo. Eu sei fazer isso aí, irmão, vixe, tem um monte de mensagem aqui que pode fazer isso aí. Mas eu tenho um compromisso com a verdade, e eu preciso falar para você a verdade. Porque do mesmo jeito que um dia você vai estar diante de Deus, esse pastor aqui que vos fala também vai estar diante dele e também vai ter que prestar conta das suas obras, assim como você. Não sou diferente de você em nada, pelo contrário, a Bíblia diz que para aqueles que ensinam haverá um juízo ainda maior. Então você pode sair daqui falando, pastor, nunca mais eu volto na sua igreja. Se você saiu ouvindo a verdade, eu fico feliz de verdade, porque eu não posso enganar você. Eu preciso falar a verdade para você, ainda que a verdade talvez não seja tão boa de ouvir, mas acredite, são os remédios mais amargos que trazem os benefícios mais duradouros. Nunca se falou tanto de propósito como em nossa geração. Sabia disso? Qualquer pessoa que aparece na internet falando que ela sabe qual é o seu propósito, essa pessoa vai vender horrores na internet. Horrores. Por quê? Porque nunca houve uma busca tão desenfreada das pessoas em querer saber qual é o seu propósito. E deixa eu te falar, irmão, o seu propósito é servir pessoas. O seu propósito é servir pessoas. Naquilo que você gosta, naquilo que você tem uma vocação, naquilo que você tem um chamado, naquilo que você tem um dom, o seu propósito está totalmente vinculado a servir pessoas. Por isso que o evangelho é sobre servir
pessoas. Por isso que o que Deus espera de mim e de você é que nós sirvamos pessoas. E acredite, você não vai trabalhar de graça. Essa é a beleza do Evangelho. Deus não te chamou para trabalhar de graça, irmão. Ele te deu a salvação de graça. E Ele falou para você assim, ó, e para mim: a salvação eu te dou de graça. Agora a maneira como vocês viverão ela pode trazer uma recompensa para vocês. E isso poucas pessoas falam. Eu não sei você, mas eu não estou lutando para ser salvo. Eu já tenho a convicção em Cristo Jesus que eu já fui. Mas tudo que eu faço pelo reino, em prol do reino, é em busca de uma recompensa. Porque haverá uma recompensa. Eu não sei você, mas eu estou determinado a buscar a recompensa que Deus tem para mim. Eu vou fazer o que for preciso fazer. Eu vou servir o máximo de pessoas possíveis. Eu vou falar de Jesus aos 4 cantos dessa cidade, desse estado, dessa nação. Eu vou pregar Jesus aonde quer que eu vá. Seja através da minha fala, ou seja através da minha maneira de viver, seja fisicamente, ou seja virtualmente, eu vou pregar Jesus aonde quer que eu chegue. Eu vou amar as pessoas, ainda que elas não retribuam o mesmo amor por mim, porque eu sei que primeiro Deus quer fazer em mim, para depois fazer através de mim. E acredite, é o que Deus quer fazer na sua vida, em você, para fazer através de você. Se coloca de pé no seu lugar. Eu achei uma citação na internet, eu achei interessante, eu quero compartilhar com você, enquanto o grupo aqui vai preparar uma canção para a gente finalizar. Sobre propósito, presta atenção nisso, olha aqui. Os rios não bebem a sua própria água, as árvores não comem os seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo, e as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Tudo é sobre os outros. Então acredite, irmão, Deus quer fazer em você, para fazer através de você. E isso é evangelho. E eu estou falando aqui nessa noite para pessoas que têm um chamado poderoso de Deus. Você pode até ter deixado seu chamado de lado por um tempo. Você pode ter até esquecido disso por um momento. Mas acredite, Deus te chamou para algo sobre a terra. Deus te salvou, te capacitou. E Deus chamou você para um tempo de boas obras. E Deus quer te recompensar por elas. Deus só está esperando que eu e você nos posicionemos para fazer aquilo que Ele espera de nós. Você pode começar amando as pessoas sem esperar nada em troca delas. Você pode começar servindo as pessoas sem esperar que elas sirvam você também, fazendo de todo o coração, fazendo com excelência, porque o evangelho é sobre aquilo que nós fazemos em prol do outro. E é isso que Deus espera de mim e de você. Evangelho de verdade é isso, irmão, não é outra coisa. Feche seus olhos, eu quero orar por você.